Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que eu vou mostrar para você agora, www.futura.org.br. Você já está vendo aí o nosso retorno, o programa no ar para você assistir de qualquer lugar do mundo pela web. Bom, ao longo de toda essa semana a gente vem discutindo aqui no Conexão diferentes percepções sobre planejamento escolar numa série de programas especiais. Já falamos aqui sobre o planejamento dos gestores para oferecer um ambiente escolar adequado, apresentamos diferentes alternativas para coordenadores pedagógicos e professores organizarem aulas e conteúdos, e hoje a gente fala sobre um fator fundamental para o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes com o objetivo de educar e formar cidadãos, a família. De que forma pais, mães e responsáveis podem se envolver no planejamento do ano letivo de seus filhos? Esse envolvimento deve ir muito além de apenas acompanhar a rotina de tarefas e deveres de casa. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o nosso consultor em educação, o professor Celso Antunes. Aqui ao meu lado está o Carlos Gutenberg da Silva, ele é professor de capoeira da Casa da Arte de Educar. E também conosco está a Andréa Assis, ela é orientadora educacional do CIEP Dr. Ulisses Guimarães. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet, você já sabe, tem duas formas de mandar o seu recado, a primeira delas é no facebook.com/canal Futuro Oficial, já está aí para você na tela a nossa página na rede social, e a outra forma de participar aqui mandando mensagens para a gente no microblog, no Twitter, perfil @canalfutura. Ou ainda ligue para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Os números estão aí na tela para você. Se você é pai, se você é responsável, quer contar um pouco como se envolve no planejamento escolar do seu filho, mande seu recado para a gente. Boa tarde aos três, bem-vindos aqui no estúdio, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu quero começar ouvindo da Andréa, que está ali na ponta, ela trabalha numa escola pública aqui no Rio de Janeiro e trabalha diretamente com essa função de azeitar essa conversa, de atrair os pais para dentro da escola. Eu quero ouvir de que forma funciona esse trabalho e como é que você encara isso, André? É fácil? Os pais, pela maioria, querem participar ou ainda há muito que incentivá-los a virem para dentro da escola? Olha, Cristiano, eu vejo esse trabalho como um grande desafio e com uma meta muito grande a ser cumprida a cada ano que passa. Eu tenho conseguido bastante envolvimento com os pais nas nossas escolas, porque eu faço um trabalho em outras escolas também, mas o Ulisses Guimarães é um colégio muito grande, são quase 3.000 alunos, e assim, o envolvimento não somente com os pais e com os alunos também é muito grande, muito favorável. Eu não consigo me ver sem esse trabalho, sem esse eleitorado perto de mim. Eles me chamam muito, eles me solicitam muito. Onde eu trabalho, eu não tenho tempo, às vezes, de me direcionar a outras tarefas, porque eu sou chamada pelo telefone, eu sou chamada pelos alunos, eu sou chamada pelos pais que comparecem às escolas, e mesmo aqueles que não comparecem, a gente faz aquele trabalho, a gente telefona para os pais, a gente manda cartinha, a gente faz um trabalho que somos 3 na equipe, né? E o trabalho é em equipe e, de fato, ele acontece. E, de fato, essa equipe também parte do interesse da participação dos pais. Então, eu quero ouvir o Carlos, que está aqui do meu lado também, é pai de 3 meninas de 9, 11 e de 15 anos. De que forma você participa da educação das suas filhas, Carlos? A gente interage, quando eu não estou presente, a gente interage através do telefone, conversando, procurando saber das dificuldades que ela tem na escola. Às vezes eu procuro ir, estar substituindo a mãe, procurar a diretora me conhecer, sentir que minha filha também tem confiança em mim para poder elaborar junto os trabalhos da escola, junto com ela. E nos finais de semana a gente tira um bate-papo, nós 4 se reúnem, a gente vê o que está acontecendo, a dificuldade que ela tem em si e procura estar resolvendo tudo junto, entendeu? Uma parceria entre eu, elas e, quando possível, com as diretoras da escola também, as professoras que
no caso, ministram aula para elas. Você falou em confiança, né? De que forma você percebe que essa confiança nas filhas, confiarem que o pai, vendo que está interessado no desempenho delas, isso também reflete no desempenho delas na escola? A partir do momento que você também não obriga a criança a fazer uma coisa, você deixa ela à vontade para ela resolver. Quando ela sente dificuldade e passa a dificuldade dela para você e você começa a resolver junto, ela se sente mais à vontade para poder se abrir. Poxa, pai, estou com dificuldade nessa matéria, estou com dificuldade nesse desenvolvimento de aula, o senhor pode me ajudar? O senhor pode ir na escola conversar com a professora? Então, a partir do momento que você deixa ela à vontade, ela se sente livre para ter mais confiança em você. Seu Celso, a gente ouviu aqui um pouquinho o André e o Carlos falando de pontos de vista diferentes em relação à participação dos pais. Queria que você falasse de fato, ao longo prazo, nessa criança que tem um pai ali, que está mais presente, ao contrário daquela que o pai simplesmente envia para a escola e não se interessa tanto. Que diferença no desempenho e na boa evolução escolar dessa criança pode ter? O Movimento Todos pela Educação tem uma pesquisa intensa a respeito de comunidades escolares que os pais não costumam frequentar e aquelas em que os pais habitualmente frequentam. A diferença em termos de evasão escolar, de rendimento dos alunos, de retenção, aprovação, reprovação é brutal, brutal. De tal forma que eu não hesitaria em dizer que o melhor remédio para que uma escola que tenha altos índices de evasão, problemas disciplinares agudos, resultados insuficientes, é encontrar caminhos para trazer os pais à escola, porque é o mais barato, o mais imediato e o mais importante trabalho para que realmente esses problemas se tornem menores. O que acaba acontecendo muitas vezes, né, os pais acabam indo até a escola quando há algum problema, né, ou tipo a nota baixa, ou um mau comportamento, são chamados. Então, de que forma a gente pode pensar aqui, já que estamos nessa semana de planejamento escolar, discutindo aqui esses diferentes trâmites em relação ao planejamento, como a escola também, o gestor pode pensar em ter ao longo do ano um plano de ações de integrar a mesma família dentro da escola, professor? Eu creio que a primeira medida, o primeiro passo é no ato da matrícula ou da rematrícula, fazer o pai assinar um documento, se possível referendado por toda a equipe docente, coordenadores, professores, onde ele toma conhecimento da importância da presença dele na escola. Em segundo lugar, é tornar as reuniões da escola em que o pai participa realmente motivadoras, em que os pais não vão apenas para ouvir reclamações contra os filhos ou queixas, mas que eles aprendem também como conversar sobre sexo, como conversar sobre droga, de que maneira eu posso, como pai, ajudar o meu filho, como foi muito bem dito pelo Carlos, na lição, na ansiedade, na dificuldade dele. Não é? Então, quando o pai percebe que a presença dele é de uma importância fundamental, está referendada por esse documento que ele assinou, e quando a participação, a motivação é significativa, a presença ocorre. E logo após essa presença, uma cartinha de agradecimento, às vezes até envolvendo o próprio aluno, para que ele se torne coadjuvante naquele processo de trazer os pais para a escola, são medidas que, quando praticadas de uma maneira sistemática, e a Andréia sabe bem disso e falou, trazem resultados significativos. E por menor que seja esta presença, à medida que ela cresce, os problemas vão diminuindo. De fato, é uma questão de um trabalho de relacionamento, né, André? Como disse o professor aqui, também agradecer, mostrar a importância desse trabalho dos pais. Como é que você vê isso? Muitos não veem a importância que eles têm em estarem presentes na escola? Eu vejo do seguinte princípio. É uma relação entre idas e vindas. Você precisa também. Não é uma questão só de chamar o pai na escola para falar apenas aquilo que está incomodando, aquilo que está prejudicando, né, o filho, que está sob nossa responsabilidade. Mas também é uma questão de um acompanhamento escolar. Porque o pai, ele está ali naquele momento e a partir daí espera-se que haja parceria entre a escola e a família para que essa necessidade seja suprida. E, com certeza, o ser humano como um todo, ele precisa ter incentivo. Tá? O desejo, o momento do aprendizado em todos os setores da nossa vida, ele precisa vir com desejo, ele precisa vir com motivação para que as conquistas possam acontecer.
E o que existe muitas vezes nas escolas, até nas próprias famílias, porque nós estamos vivendo hoje momentos completamente diferentes, né, de momentos de tempos atrás. As famílias hoje em dia não são mais as mesmas, assim. Hoje nós temos vários tipos de famílias, né? Nós temos... E esse aluno, ele está dentro da nossa escola. Então, eu particularmente acho e acredito que é uma relação de mão dupla. O pai não precisa estar na escola apenas para ser chamado, e sim para ele se sentir à vontade, no sentido que ele está ali buscando uma equipe também ali pronto a ajudá-lo, a buscar uma solução para uma determinada situação. Porque muitas vezes, às vezes não é, em muitos momentos, é o próprio pai que nos procura. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente alguns exemplos assim, de casos que você viu que essa participação do pai foi fundamental para o bom desempenho do aluno, ou alguma mudança no comportamento. Não, você consegue lembrar de algum caso pra gente? São vários. Esse ano mesmo, eu hesito em citar um caso de um aluno que assim, me foi dado como uma missão. E eu consegui alguma coisa com aquele aluno. Mas é um trabalho ali que você tem que ler, você tem que buscar naquele aluno o que ele está necessitando naquele momento. Muitas vezes não está claro, não está estampado, e você precisa encontrar um caminho. Muitas vezes aquele aluno já passou por outros profissionais, aquele aluno já passou por pessoas da própria família, e em uma pessoa, eu tenho muitos casos assim, em que os alunos, eu sinto que eles me veem como um espelho, como eles me veem, não somente os alunos, como as próprias famílias. Eu tenho casos, várias realidades, e alunos que, evasão escolar, né, é um caso muito gritante, principalmente no ensino médio, porque eles começam a ver outras prioridades. Alunos de terceiro ano, eles já acham que eles têm que trabalhar. Há necessidade também, em alguns casos, da família, né, necessidade financeira. Só que a gente tem que colocar naquela mãe, né, e naquele aluno a ideia de que o melhor para ele virá a partir do estudo. Ali é um passo, é um caminho. Então, eu percebo que a gente consegue resgatar muitos alunos na questão da evasão escolar. Eu quero ouvir o Carlos também, que além de pai, também é educador. De que forma você percebe que essa proximidade do educador com os alunos também pode fazer uma diferença como ele vai encarar os estudos? É porque onde eu trabalho a gente tem um pensamento diferente. Porque a escola em si, ela não, pelo menos na parte lá, a escola não abre espaço para os pais opinarem, para os pais expressarem. É muito fechado, é um cronograma que tem na escola. A grade da escola é muito fechada. E onde eu trabalho, na Casa das Artes, a gente chama o pai para conversar, procura saber o que está acontecendo com o pai, com o filho. E o filho tem o direito de opinar. Então, a reunião já passa a ser mais prazerosa porque a gente escuta o lado do pai, o lado do filho. E a gente vai chegando a um acordo, o que é bom para você. Não, isso aqui não está legal. Entendeu? E na escola não, eu acho que a escola teria que ter ser um pouco mais aberta. Para os pais entrarem, opinarem, mostrarem suas opiniões. Ah, não concordo com isso, eu concordo com aquilo. E não é o que acontece. Às vezes tem a reunião e o pai vai lá, o pai tenta opinar e a diretora não deixa. Então é o que acontece muito, pelo menos ali no âmbito onde eu trabalho. Muitas mães reclamam que elas querem dar uma opinião, às vezes, para a escola ser melhor. Poxa, a senhora pode melhorar nisso aqui, pode melhorar naquilo ali. E não podem, porque a diretora já tem um pensamento fechado. É dessa forma que eu vou agir e o que você opinar para mim não interessa. Essa é exatamente a questão que o nosso espectador, o Afrânio Rodrigues, pelo Twitter. Obrigado, Afrânio, pela participação, por ter mandado esse recado para a gente. Ele coloca e pergunta, os pais podem dar pitaco no planejamento da escola ou pedir para ver o que está acontecendo, professor Celso? Olha, Frânio, numa escola democrática, com uma gestão realmente aberta, não só pode, como deve. Porque pense apenas num casal em que a linguagem entre pai e mãe é diferente. O que isso representa de distúrbio na formação daquela criança, daquele adolescente. Agora, pai e escola também são protagonistas de linguagens. Se não se tornam comuns, se não existe o diálogo, se, como o Carlos colocou, prevalece o monólogo, evidentemente que o interesse do pai em participar é nulo.
porque eu vou mobilizar o meu esforço, vou cancelar o meu compromisso, o meu descanso, para ir numa escola onde eu não posso opinar, onde eu não posso sugerir. Então, realmente, isso tem que ser eliminado. Quando o diálogo consegue se impor no lugar do monólogo, aí realmente você percebe que ganha a escola, mas principalmente ganha a família e ganha, em ponto final, o aluno. Então, tendo em vista o planejamento, seria interessante, então, de pensar em gestores, coordenadores pedagógicos e professores incluírem essa questão de uma gestão mais participativa, que incluísse a família e ser mais horizontal essa tomada de decisões, que não seja simplesmente uma decisão vertical. Exatamente, Cristiano, porque a boa escola, em qualquer contexto, da educação infantil ao ensino superior, é uma entidade sistêmica. É uma entidade onde a família não é um adendo, ela faz parte integrante. Ela compõe o mesmo sistema. E se esta família é isolada propositalmente pela escola, como o Carlos colocou muito bem, e longe de ser uma exceção que ele colocou, em muitas realidades se vê, esse sistema está quebrado. E quando você quebra o sistema, você impõe o autoritarismo, você cria a ditadura e você substitui o diálogo, que a Andréa colocou e exaltou muito bem, pelo monólogo. É uma tragédia. Bom, a gente tem mais participações aqui da Raquel Amaral pelo Twitter. Obrigado, Raquel, pela sua pergunta. Ela quer saber se é normal que os alunos se saiam melhores ou piores por conta das relações com a família. Com certeza. Com certeza? Com certeza. É evidente, claro, o pai, nós temos dentro da nossa escola realidades diferentes. É lógico que tudo não é um mar de rosas, né? Existem situações em que os pais chegam, se colocam, mas também existem aqueles pais que têm a oportunidade e não se colocam. Então, você tem que ter ali um manual de instruções que você vai ler a partir de cada caso e de cada aluno, né? É fato, é expressivamente claro que o resultado do aluno, ele é satisfatório ou não a partir da relação familiar e da parceria que essa família tem com a escola. Os pais, eles precisam ter a preocupação que os seus filhos precisam não apenas serem aprovados, e sim terem aprendizado. Porque muitos podem ser aprovados. O aluno tem os seus meios. Os alunos têm os seus trabalhos, têm as suas formas, nós sabemos disso porque nós já fomos alunos, né? Hoje estamos aqui, mas fomos alunos, mas não significa que simplesmente o fato de ele ter sido aprovado, o aprendizado aconteceu de fato. Né? A forma também do aluno em si, ele sentir prazer em estudar. Às vezes a família tem que estar apoiando, de uma certa forma, para o aluno se sentir prazeroso em pegar um livro, em ler, em resolver uma matéria. Então, a partir do momento que você dá a oportunidade, a família está junto, você dá a oportunidade, você passa a conversar, mas não, a dificuldade é isso. Ele sente prazer em estar estudando. Ele é aprovado, mas ele é aprovado gostando do que ele está fazendo. E o que muito acontece é o seguinte, às vezes o aluno é aprovado, pai, beleza, legal, mas o aluno não tem esse incentivo, essa não teve aquele incentivo para continuar desenvolvendo, entendeu? O intelecto dele, tudo isso. Então isso varia muito de aluno para aluno. A gente está quase chegando no fim do programa. Eu quero que vocês façam uma consideração final, levando em conta a pergunta do Aquiles pelo Twitter. Obrigado, Aquiles. Que ele quer saber se a família, sem dúvida, é fundamental, ele concorda com a gente, mas coloca, se a família não apoia, um pouco o que você está dizendo, Carlos, o que o aluno pode fazer para seguir em frente, qual o papel do educador em reconhecer o potencial desse aluno, para incentivá-lo a seguir, apesar de não contar aí com esse apoio da família. Então, queria considerações de vocês. Começando por você, André. Bem, se a família não apoia, em primeiro lugar, a escola tem que fazer o seu papel. Ela tem que buscar resgatar essa família, através de reunião de pais, através de atendimentos individuais, através de monitoramentos até do próprio aluno, né? Perceber as mudanças que estão acontecendo naquele aluno durante o bimestre, durante o período letivo. Ainda assim, se a partir de todos esses movimentos, né, essa família não o apoia, nós temos que informar essa família e até o próprio órgão, o Conselho Tutelar, que essa criança, esse jovem menor de idade, ele não está recebendo o atendimento necessário,
Porque não é obrigação dos pais apenas colocar os seus filhos na escola. No artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca bem claro essa questão no inciso 5, que os pais devem, além de matricular os filhos, eles também precisam acompanhar a frequência e o rendimento escolar. Então, muitas vezes, cabe à escola acionar o conselho tutelar para alertar casos como esse. Cabe à escola. Nós fazemos isso também. Só que, em último caso, a gente trabalha primeiro essa relação de parceria, de proximidade, e na grande maioria das vezes tem dado certo. O conselho tutelar acaba sendo um caso extremo, entendeu? Carlos e professor Celso, para a gente encerrar. Bom, eu acho que quando o apoio não vem da família em si, geralmente o aluno ele procura a segunda opção, e a segunda opção sempre são os professores, que ele começa a criar afinidade com o professor. Reforçando o que a Andréa falou, sim, a gente tem que chamar a família para conversar e ver a melhor maneira de resolver tudo isso, entendeu? Bom. E encerrando, Aquiles, exatamente concordo com a Andréa, concordo com o Carlos. Não significa dizer que se a família não apoia, que essa criança está abandonada. A escola vai abrir os seus braços e fazer tudo quanto é possível para suprir esta ausência, ainda que deplorável. Mas, evidentemente, a escola tem que acolher todos os alunos e criar uma ideia de aprovação, não apenas em resultados, mas realmente na formação integral desta criança, deste adolescente. Muito bem, assim a gente encerra essa semana de Conexão Futura especial dedicado ao planejamento escolar, mas no Jornal Futura, na próxima semana, você vai ter uma série de reportagens especiais que vai dar continuidade a esse assunto que a gente tem tratado aqui tão bem, estão esmiuçando esses detalhes para levar uma melhor educação pública ou privada, enfim, educação melhor para os nossos brasileiros, tá certo? Então, obrigado, Andréa, obrigado, professor Celso, obrigado, Carlos. E antes de encerrar, eu vou dar um recado para realizadores de audiovisual. As inscrições para o chamado do Sala de Notícias terminam no próximo domingo, dia 12 de janeiro, depois de amanhã. 35 projetos serão selecionados e eu conto para você que desde 2011 já foram realizadas quase 200 produções inéditas, originárias de todas as regiões do país e também do exterior. Muitos projetos do Sala de Notícias já foram inclusive premiados e frequentam constantemente os mais importantes eventos do setor, como mostras e festivais de cinema e jornalismo. Todo o processo de inscrição é online, então basta você acessar o site, que é o www.futura.org.br. Tá certo? A gente volta a se encontrar então na segunda-feira. Um abraço para você e até lá.